Olá, eu sou a doutora Laíse, cardiologista e instrutora em POCUS. Se você já consegue identificar os artefatos mais comuns gerados pelos equipamentos de ultrassom, que tal aprender estratégias de otimização de imagem que podem aumentar a sua confiança durante a interpretação das imagens e reduzir a formação destes artefatos? E realmente não importa se você opera um equipamento portátil, top de linha ou ultra portátil. A diferença está na qualidade de controles disponíveis para melhorar a imagem. Independente do tipo de equipamento, espera-se que um examinador POCUS seja familiarizado com os controles e entenda o efeito destes sobre a imagem durante o exame. Dependendo do equipamento à mão, muito pode ser ajustado, em outros, pouquíssimo. A maioria dos transdutores é multifrequencial. Denomina-se frequência de trabalho a frequência escolhida pelo examinador para um determinado paciente. Em cada exame, podemos escolher ou devemos escolher a maior frequência possível para produzir a melhor imagem. Por exemplo, num protocolo cardíaco adulto, usaremos um transdutor cardíaco adulto, porém a frequência de trabalho vai depender do biotipo do paciente. Você pode começar com a frequência pré-definida no preset, mas ajustar para o modo penetração para pacientes obesos ou modo resolução se o paciente for magro. O equipamento processa os ecos e plota os sinais em escala de cinza. Nós já falamos sobre isso. Fortes refletores são brancos, refletores fracos são cinza escuro. Sem sinal é representado em cor preta. Ajustamos o ganho quando o brilho não nos permite ver os pontos do monitor. Nessa ilustração, o examinador intencionalmente removeu o ganho geral para demonstrar quão limitada fica a interpretação da estrutura de interesse. O oposto também é verdadeiro. Se aumentamos demais, tudo fica meio que ofuscado. Além da possibilidade do ajuste do ganho geral, equipamentos de ultrassom te possibilitam um ajuste em diferentes níveis de profundidade no setor. Chamamos de ganho regional os controles que aumentam ou reduzem o brilho em zonas. Embora o equipamento de ultrassom seja programado para compensar certo grau de atenuação ao longo do caminho, o ganho regional permite compensar a ausência de atenuação ou perdas maiores do que a estimada. Durante o exame, devemos ajustar a profundidade focando na área de interesse, conforme o ilustrado à direita. Via de regra, usamos uma maior profundidade para avaliar estruturas vizinhas, para depois reduzirmos-a e quanto menor a profundidade, maior a estrutura de interesse será representada no setor. Ao passo que, se reduzirmos demais a profundidade, perdemos a visão global da estrutura e passamos a ver apenas uma parte dela, ou a porção mais próxima do setor. Entendido? Mas se precisamos ver com maior detalhes uma estrutura em particular, sem problemas, devemos usar o controle denominado zoom. Escolhe-se o zoom quando, como neste exemplo, após o examinador pressionar o controle zoom, uma caixa surge no setor do monitor, permitindo ao examinador ajustar o local e o tamanho da área a ser ampliada. Após selecionar o zoom, o setor inteiro então passa a representar somente aquela região selecionada, conforme ilustrado à direita. Em exame de imagem, podemos ajustar o tamanho da escala de cinza. Quanto menor for a escala de cinza, menor a distância entre os ecos brancos e pretos. Consequentemente, maior será o contraste.
Imagens muito contrastadas, como representadas à direita, são mais grosseiras, granulares e especuladas, enquanto que imagens de baixo contraste possuem uma transição mais sutil. O aumento do contraste ele pode auxiliar na identificação de regiões de fronteira entre tecido e fluido, como é no caso dos exames de punção guiada por ultrassom, por exemplo. Um outro fator que também auxilia na resolução é o foco. Este recurso melhora a capacidade de distinguirmos pontos lado a lado no monitor. Por este motivo, dizemos que o foco melhora a resolução lateral da imagem. Equipamentos Point of Care possuem foco automático, ajustando-se de acordo com o preset ou a profundidade escolhidas pelo examinador. Equipamentos mais robustos permitem ao examinador ajustar o foco manualmente. O foco automático ele representa maior praticidade ao examinador POCUS. A forma mais simplificada de entender imagem harmônica é você emitir uma frequência X e o processador gerar uma imagem numa frequência 2x. O efeito disso é uma melhor resolução de imagem. E é como se você trabalhasse com um transdutor de baixa frequência e obtivesse uma imagem com um transdutor de alta frequência. Imagem harmônica é o padrão de presets cardíacos, mas podemos utilizar imagem harmônica em outros protocolos também. Entende-se como resolução temporal a habilidade de demonstrar acuradamente a posição de um objeto em movimento ao longo do tempo. Medimos a resolução temporal contando o número de frames gerados por segundo. Quanto maior o número de frames, maior a resolução temporal. Conseguimos aumentar o frame rate ajustando a profundidade de imagem e também ajustando o tamanho do setor. O tamanho do setor no monitor é uma boa estratégia para melhorar a resolução temporal. Isto porque um setor mais estreito possui menos linhas de varredura, o que aumenta o número de frames por segundo. Alta resolução espacial é importante durante a análise de estruturas que se movem tão rápido como as válvulas cardíacas, por exemplo. Ficou alguma dúvida? Mande suas perguntas e eu terei todo o prazer de respondê-las, para que você se transforme num mestre em ultrassom Point of Care. Obrigada por assistir este conteúdo e se ele te ajudou, deixe o seu like para me ajudar a ajudar mais pessoas. No próximo vídeo vamos falar sobre otimização do estudo Doppler. Espero que tenham gostado e te encontro na próxima sessão.